Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos para mais uma reflexão aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Casa essa que nos recebe sempre de braços abertos, com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade. Então, Adriano Postai quem fala com vocês. Estamos aí então para mais uma conversa, um bate-papo aqui referente ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Doutrina essa maravilhosa que nos torna pessoas melhores e que faz com que realmente a gente entenda qual que é o nosso objetivo aqui enquanto encarnados. Então, para quem precisar ou estar no trabalho, fluidificar a sua água, magnetizar a sua água, sua garrafinha, sua jarra, pode buscar, coloca em cima da sua mesa nesse momento, sua bancada, e mentalize a nossa casa, mentalize com bastante amor, com bastante carinho, com bastante força e fé naquilo que você veio buscar. Então a gente pede primeiro licença para a espiritualidade, para os nossos anjos da guarda, para o de vocês, todos os espíritos da casa protetores que estão sempre conosco para que nos auxiliem. Então hoje vamos falar então dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro a gente abre com aquela oração que a gente sempre faz, para que a gente conecte realmente o nosso coração a tudo isso que a gente vem falando desse Evangelho maravilhoso de Jesus. Então que a gente possa pedir a bênção de Jesus nesse momento, que elevando esse nosso pensamento a Deus Pai, Pai da vida, agradecemos por tudo o que tem nos oferecido, inclusive a presente reencarnação, porque a gente está com essa nova oportunidade de reajuste e recuperação. Vamos agradecer a Jesus por ter nos deixado um legado de amor e exemplo de compreensão e sabedoria nos seus ensinamentos e o seu abençoado exemplo de vida enquanto encarnados. E assim agradecemos a oportunidade que nos é oferecida nesse momento de aprendizado e de estudo edificante. Que saibamos então aproveitá-los e fazê-lo com que floresça em nossas vidas e corações, dando sabedoria e discernimento no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e permita a presença dos nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores, para que nos auxiliem a compreendermos esses ensinamentos. Através dessa compreensão, possamos mudar nossas ações, principalmente nossos pensamentos, tendo assim menos orgulho e mais humildade. Então essa é uma reflexão muito importante, A gente fala, bem-aventurados os mansos, Quando Jesus falou nas passagens bíblicas, os humildes, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A gente vai ver à frente um diálogo entre Jesus, Judas e os apóstolos, e os outros apóstolos, como que funciona essa explicação de Jesus para nós. Porque é meio confuso no momento em que a gente está vivendo, em pensar que os mansos herdarão a terra, enquanto a gente vive em tanta guerra, em tanta disputa de poder, é uma queda de braço a cada minuto, a cada esquina a gente tem uma disputa para ver quem é o mais forte, o mais poderoso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, aqui a gente vê mansos, aqui a gente vê misericordiosos, aquele que perdoa será perdoado, aquele que tem bondade, que é o homem de bem, realmente que tem um coração limpo, verá a Deus. Então, bem importante, Quando a gente vê tudo que ocorre no nosso mundo, tantas injúrias, violências, a gente acaba ficando um pouco mais preocupado de entender que a passagem lá em Mateus 5, versículo 5, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, 5:9. Essas máximas Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade, também da paciência, uma lei, e vai condenar por conseguinte a violência, a cólera, até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Aí a gente começa já a entender, Por que Jesus faz da brandura, da moderação, da paciência, da resiliência, essas máximas de dizer por que eles vão herdar uma terra. Porque antigamente eles falavam assim, não matareis e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Então a gente está julgando
né? Então Deus está dizendo para que a gente, mesmo que a pessoa erre, que a gente não julgue a pessoa, né? A gente condene o que foi feito, aquele ato de violência, mas não a pessoa, porque a gente está numa caminhada evolutiva. Eles não sabiam que aquilo ainda não era para ser feito. E se sabe e teima no erro é porque também não estão ainda na mesma altura e caminhada evolutiva que às vezes muitas outras pessoas já estão. Então fazer com que realmente essa moderação, essa calma, essa resiliência, né, essa afabilidade, essa doçura que a gente traz seja verdadeira, não seja algo falso, né? Ainda Lázaro traz para nós aqui uma passagem também, ó. Diz o espírito de Lázaro: não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Então não adianta eu ficar falando palavras dóceis, ser dócil quando as pessoas estão vendo, se o meu coração está cheio de mágoa, está cheio de raiva, cheio de angústia, cheio de vontade de querer o que as outras pessoas têm, que é inveja, né? Então se eu tenho isso no coração, não adianta eu fingir que está tudo certo e largar coisas lindas da minha boca, né? Eu tenho que estar preparado e na altura. Isso é hipocrisia. Então aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, porque ele não precisa ficar pedindo desculpas ou se retratando por algo que ele falou ou que fez, porque ele é aquilo, ele é doce mesmo, ele é afável, ele é paciente, ele é cuidadoso, né? E o mesmo tanto em sociedade quanto na sua intimidade. Então tudo que ele vai fazer, ele não se preocupa, porque ele está dentro das regras do Mestre Jesus, né? Os verdadeiros pacificadores de Jesus são chamados de filhos de Deus, Mateus 5,9. Mas o espírito de Lázaro nos alerta sobre a suposta brandura dos hipócritas, conclui que a Deus ninguém engana. Então quando ele faz essa passagem aqui, ele vai dizendo o seguinte: por mais que sejamos hipócritas e ficar falando, eu sou esse manso, eu sou o pacífico, e lá no meu íntimo eu não sou realmente, não vai ter como a gente enganar o Mestre Jesus, enganar a Deus Pai, porque Ele é parte de nós, Ele conhece o nosso íntimo. Não é que nem a pessoa, quando a gente quer enganar e lubridiar, a gente consegue com palavras doces, né, com palavras delicadas, com gestos, a gente consegue enganar. Então aqui é a ideia de reforma íntima. Às vezes a gente dizer, não, eu ainda não consigo ser doce em todos os momentos, mas eu consigo de vez em quando. Então, tentar aumentar esse tempo de doçura no meu conviver com as pessoas que precisam de mim e que estão à minha volta. Então, bem legal essa passagem também. Depois a gente vai continuando dentro da mesma passagem do Evangelho, a paciência. Então, a paciência vai trazer para nós o seguinte, ó. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor é uma bênção. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei a Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Sedes paciente. Então é realmente a gente ser resignado pela dor que a gente está passando, porque muitas vezes a gente decidiu isso lá no nosso planejamento reencarnatório e agora chega aqui, a gente não está, através do nosso livre-arbítrio, querendo assumir aquilo que a gente fez, porque é um caminho um pouco mais árduo, é um caminho com mais dificuldades. Ali eu vou ter que enfrentar realmente as minhas vicissitudes. E para que eu consiga enfrentar isso, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter resignação, eu tenho que ter amor, eu tenho que ser fraterno, eu tenho que saber receber uma ajuda também, porque muitas vezes as pessoas estão muito preparadas para ajudar, mas quando elas precisam pedir ajuda, ela não está preparada para receber. Então a paciência é uma caridade, a paciência é uma caridade, às vezes não só para com os outros, mas para conosco também. Então a gente deve praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, que é enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Não que ela não seja uma caridade, ela também é importante, né? A gente ajudar o próximo, ao necessitado, mas ela é algo fácil. Você vai dar aquilo que você tem sobrando, né? Então ela não é uma caridade que te leve a uma resiliência maior, como tirar às vezes um calçado que é o único que você tem, tirar uma roupa que é a única que você tem, um pão e dividir ao meio a tua alimentação e dar para aquela outra pessoa que está necessitada. Elas são um pouco mais difíceis, né? Outra, porém, muito mais penosa, que consequentemente muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do vosso sofrer.
e para nós, porém, a prova da paciência. Olha só que legal. Quando a gente tem algo que nos incomoda, a gente tenta afastar, né? E que aqui está mostrando para nós que não é o correto. O correto é a gente passar por esses obstáculos com paciência, com resignação, porque lá na frente está dizendo que é mais meritosa do que aquilo que a gente faz sem muita dificuldade. Tudo na vida é assim, né? Toda dificuldade, quando ela é muito grande, o objetivo lá na frente parece que ele é mais saboroso, e não seria diferente na bondade de Deus para com nós aqui encarnados nessa terra. Então busquemos então, galera, para que a gente consiga buscar um entendimento de pertencer, né, de fazer parte desse mundo de regeneração, dessa nova terra em que está se encaminhando o nosso orbe agora, para que a gente realmente consiga ser esses merecedores, né, que tenhamos paciência, que sejamos dóceis, que sejamos amigáveis, mas sempre firmes na nossa fé. Né? Porque Deus não está dizendo para a gente ser manso e pacífico naquela forma de sermos pisoteados, de sermos chacotas. Não, é que a gente seja justo, honesto, amoroso, caridoso, firme nos nossos objetivos. Né? Porque um pai ele pode ser firme no seu objetivo e não deixar de ser amoroso. Né? E é isso que Deus quer para cada um de nós. Quando se fala ainda de obediência e resignação, muitos têm problema com isso, né? A doutrina de Jesus nos ensina que em todos os seus pontos a obediência e a resignação são virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente se confundam com negação do sentimento e da vontade. Então a obediência nesse caso é um consentimento da razão, a resignação é um consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, quando eu tenho obediência e resignação, meu coração fica aberto a essas forças ativas, porque eu vou a todo momento tentar fazer o meu melhor, no meu possível naquele momento. Né? Eu não vou esperar eu ter uma ferramenta melhor, um corpo melhor, uma altura melhor, né, uma beleza melhor ou uma casa melhor para que eu faça algo de diferente ou que eu tenha resignação. Eu começo já na dificuldade, com muita força, com muita fé, sendo obediente ao plano de Jesus, ao plano de Deus para nossas vidas. Então Jesus foi a encarnação dessas virtudes aqui na Terra, né, no mesmo momento em que os orgulhosos e egoístas estavam aí, querendo incomodar, querendo fazer com que Jesus não conseguisse passar essas virtudes para nós, né? E imagina naquela época em que Jesus estava, né? Tudo era material, né? Se desprezava tudo que era espiritual. Então ele veio no momento em que a sociedade romana precisava nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer com que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então ele renunciou a tudo por nós. Ele renunciou a várias coisas que ele poderia ter ainda feito para mostrar para nós. Está aí o Cordeiro, né, do Cristo, né, nos sacrificando por nós. E a gente às vezes ali até, né, se estivéssemos encarnados naquele momento, batendo palma. Então é isso que ocorre hoje em dia, que a gente consiga realmente ter essa obediência, essa resignação. Não somente algo imposto, mas é algo que vem de um sentimento. Aquilo é maior que nós, está no nosso coração, está na nossa consciência, está nos nossos benfeitores que sopram em nossos ouvidos, né, para que a gente consiga triunfo, né, uma renúncia carnal muito maior. Então, se a gente trazer no dicionário, só para fechar aqui a parte da obediência, né? O que é obediência no dicionário? Então, é um ato, um efeito de obedecer, hábito ou disposição para obedecer, submissão à vontade de alguém, docilidade, dependência, né, uma submissão extrema. Então, quando a gente fala em obedecer a Deus, a ser manso, ser pacífico, é a gente ter disposição para aquilo, é a gente ter vontade de melhorar, é a gente ter vontade de dar a outra face, em vez de a gente brigar, em vez de a gente discutir. Então, para que a gente realmente seja manso e pacífico, a gente tem que trabalhar esse caminho da vontade, né, de a gente realmente ser dóceis, né, e a gente não querer tudo mexer com cólera, né? Qualquer coisa a gente já fica zangado, a gente quer briga, a gente vai na lei do mais forte, né? Gandhi ainda nos traz uma passagem bem legal, né? Um pensamento bem forte, né? Dizendo o seguinte, ó: o que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam
é que eles precisam de humilhar os outros para sentirem-se fortes. Então ele está falando que aqui, né, quando o forte prefere humilhar o mais fraco para aparecer, ele está dizendo, ó, o que mais me impressiona nos fracos. Esses são os verdadeiros fracos, porque o forte de verdade ele não precisa humilhar ninguém. Ele movimenta a montanha com a sua fé, ele movimenta o que ele precisa movimentar, as pessoas à sua volta. O grande líder não é por ser forte, ter um poder, uma imposição sobre aquele pessoal que está à sua volta, os seus subordinados no caso, e sim pela sua doçura, pela sua afabilidade, pelo seu jeito de condução, pela sua índole, pela sua vontade, pela sua obediência naquilo que tem que ser objetivo. Então é importante a gente entender sempre isso. O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam de humilhar aos outros para se sentirem fortes. Então eles não são fortes. Esses são realmente os fracos, porque eles não conseguem entender o que Deus traz para nós de realmente sermos mansos e pacíficos aqui enquanto encarnados. Então Jesus e os apóstolos conversando, tem uma passagemzinha aqui que quero ler para vocês. Foi então que Judas perguntou ao mestre: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Aí ficou um silêncio e ele continua: os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? E os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? E Jesus não respondeu de imediato. Ele ficou calado, como sempre, pensando, né? Confabulando suas ideias, e Pedro cobrou ânimo e perguntou: sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe o respeito recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos meus delituosos caprichos? E a pretexto de guardar a mansidão a que te referistes? Cristo sorriu e, como tantas vezes, enunciou calmo: enganam-se todos. Naturalmente, eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de trato de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio, da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que os solicita sem saber o que pede. E Jesus continua: bem-aventurado aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com o espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que aquele pertencerá ao domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas de amor e de respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Então Jesus continua dizendo: alívio e alegria transbordam do ânimo geral, e de olhos aflitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, né? Pronunciando uma prece. Então Jesus aqui nos traz realmente a ideia de que a gente pode e deve, é como se fosse realmente um objetivo nosso, sermos mansos e sermos pacíficos. É buscar realmente aqui, meus irmãos, a gente ter contentamento naquilo que a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque aquilo nos traz uma melhor colheita, né? Conforme Jesus passa aqui, vai dizendo, ele tem que entender que se a pessoa te trata mal, a gente tem que ter forças, ideias fixas de que a gente pode fazer e dar a outra face. Então tratar o rico e o pobre da mesma forma, empatia, não ter privilégios na sociedade, a gente ser o homem de bem na nossa máxima, né? A gente buscar realmente uma elevação espiritual. Isso é que Deus fala, a terra será herdada por esses mansos.
né, para os fraternos, para aqueles que realmente dominam essa situação, porque a partir daí a gente vai deixando as nossas melhorias no mundo, e a partir dessas melhorias a gente entra de acordo com aquilo que Deus quer para cada um de nós, né, que vai trazer um trato mais ameno, que vão usar a energia não da força, mas a energia da vontade, da bondade, do amor, da caridade, né, nesse gesto de usar o verbo, como ele tanto fala no verbo. Usem a palavra em vez da violência, né? Em momentos em que a gente vê que a violência está aí predominando, vamos usar as palavras, vamos ser pacíficos, sem ferir o irmão que é ignorante, porque ele ainda não está no mesmo local que nós estamos. Então, meus irmãos, espero que a gente tenha atingido o objetivo. A gente já está chegando no nosso final, né? E aqui eu trago ainda para vocês o seguinte: por que então Jesus disse bem-aventurados os brandos e pacíficos? Porque na época que ele falou, a lei da sobrevivência privilegiava os mais fortes, imperava a lei da selva, o mais forte e mais violento. Hoje ainda vigora a lei de Gerson, o esperto substitui o violento. E assim como na terra e no céu, Jesus nos prometeu, quando a lei do amor, da caridade e da fraternidade for regra nesse planeta, o forte não explorará o brando e pacífico, e o esperto não tirará vantagem do manso. E a Terra, então, meus irmãos, se tornará um mundo feliz, um planeta de regeneração. Olha que coisa linda, né? Assim na Terra como no céu. Porque às vezes a gente fica com aquele sentimento: se eu for muito manso, muito pacífico, eles vão me atropelar. Mas não, vamos deixar aí a ideia, né, desse amor, caridade e fraternidade, para que a gente possa então iniciar esse mês de 2025, né, março de 2025, com muito amor no coração, com muita caridade, com muita fraternidade, e que Deus então nos abençoe. Um abraço a todos, obrigado pela paciência, né, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração e até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.